E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Bernardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Underdog Crew. Hoje a gente vai estar falando sobre como integrar RP no teu sistema de treinamento. A primeira coisa que a gente tem que fazer é entender um pouquinho melhor o que é o RPE. Muito provável que se tu consome conteúdos de Power, tu já tenha visto o pessoal designar séries com um arroba. Eu vou até deixar um exemplo aqui para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, mas vocês provavelmente já conhecem. Essa ideia de RP, essa ideia desse arroba, é a gente mensurar e dar uma nota para nossa série para tentar para a gente tentar determinar qual foi o nível de dificuldade dessa série. Essa é uma ferramenta muito importante por diversos motivos dentro do nosso treinamento no Power. Como é que a gente usa essa escala em primeiro lugar? E como é que a gente define um pouquinho melhor, que é para a gente ter um parâmetro de como é que a gente vai justamente utilizar ela. Porque se a gente tem uma definição errada do que é RPE, é bem provável que a partir dessa definição errada, a gente tenha percepções erradas sobre como utilizar o RPE em si. Em português, a gente geralmente chama ela de taxa subjetiva de esforço. Por que essa é uma denominação essencialmente errada? Vamos lá. É uma taxa? É. Ela é subjetiva? Não necessariamente. Ela é perceptiva. O que isso significa? Que ela não é 100% assertiva, mas a determinação não é subjetiva. Não é um julgamento de valor no sentido de esforço e percepção única e exclusivamente individual. A gente tem um método. Esse método é o que vai filtrar justamente essa nossa percepção, fazendo com que, embora o método em si não seja subjetivo, ele esteja, ele é fadado ao erro porque ele passa pela nossa percepção. Mas o método de mensuração não é necessariamente, o método de definição ele não é necessariamente subjetivo. Ele é não assertivo, porque ele é uma percepção, mas ele não é subjetivo. Não é, eu senti que a série foi tal porque, eu acho que foi. Não, existe uma correlação, e agora inclusive vou mostrando na tabela para vocês, entre o RPE da série, ou seja, o nível de dificuldade da série, e a quantidade de repetições que ficaram na reserva, ou seja, quantas repetições a gente poderia fazer. E a gente correlaciona esses dois fatores, o tanto de repetições que a gente poderia fazer, que a gente não fez, quanto a gente poderia fazer a mais, e o nível de dificuldade da série, que faz com que a métrica seja objetiva, a métrica em si ela é objetiva, porém, como ela está sujeita à nossa percepção, ela é um pouco errada. Então, a maneira mais correta da gente se referir não seria taxa subjetiva de esforço, seria taxa percebida ou perceptível de esforço, o quanto que a gente conseguiu perceber de dificuldade nesta série. A partir do ponto que a gente tem essa terminologia, uma determinação mais correta do que exatamente é o RPE, uma maneira mais correta de a gente, se referir a ele e entender exatamente o que ele é, a gente consegue usar ele de uma maneira um pouco mais eficiente. Outra coisa importante da gente entender a nomenclatura mais correta do que é o RPE, o TSP, enfim, é que ela não pode ser, percebida como uma taxa de esforço exercido, porque quando a gente pressupõe que ela é uma taxa de esforço exercido, a gente está colocando um critério de objetividade muito grande nisso. E é aquilo que eu estava falando, como ela vem da nossa percepção do que a gente conseguiria fazer na série, ela acaba tendo essa margem de erro. Então ela não pode ser vista também como uma taxa de esforço exercido no sentido absoluto da coisa. Talvez tu sinta que tu faria mais 2 repetições, mas não necessariamente tu vai fazer. Isso se dá justamente pela percepção. O RPE é muito mais uma ferramenta de percepção do que de exatidão na determinação de quantas repetições a gente conseguiria fazer a mais. Então a gente tem que ter essa sensibilidade de entender que ela não é nem tão subjetiva, ao ponto de ser simplesmente uma mensuração ou uma escala de notas meramente arbitrária. Não é arbitrário, é objetivo, mas ela não é 100% assertiva, não pode ser tida como uma ferramenta 100% assertiva. Eu acho que eu faria mais 3, se mexeu, o movimento foi numa velocidade que eu faria mais 3, então eu com certeza faria mais 3.
Não necessariamente. Isso é algo que a gente vai ver um pouco depois sobre a correlação da velocidade dos movimentos com o RPE da série. Quais são as utilidades do RPE para o nosso treino? Isso é uma das primeiras coisas que a gente tem que entender um pouquinho melhor, porque talvez o teu treinamento ele não seja baseado em cima de RPE. A determinação das cargas de uma determinada pessoa às vezes não se dá necessariamente pelo RPE. Ainda assim, o RPE pode ser uma ferramenta muito interessante e útil para essa pessoa, porque não necessariamente o RPE ele deixa de existir caso tu não o perceba. Ele existe na série, existe uma taxa de esforço perceptível que tu pode determinar quantas repetições tu faria mais ou menos, e tu pode levar essa informação em consideração ou não. O fato de tu não levar essa informação em consideração não exclui a existência dela. Então é importante que a gente saiba que o RPE está presente em todas as nossas séries. A gente pode levar essas informações em consideração ou não. Aqui eu vou falar sobre os pontos que tu pode, aliás, as informações que tu pode extrair baseado do RPE se tu leva essa informação em consideração, e eu acho que tu deveria levar essa informação em consideração das tuas séries. O primeiro ponto, e muitas vezes ele é tido como o mais apontado e mais evidente do RPE, é a nossa capacidade de autorregulação. O que isso significa? Obviamente a nossa performance durante os treinos ela é flutuante, não é uma constante, ela é uma ondulatória. O que isso significa? Nem sempre a gente está na nossa capacidade máxima de execução de força, de expressão de força, de expressão de intensidade. E justamente baseado no tanto que a gente precisa se expor em relação à proximidade com a falha e intensidade, o RP nos ajuda a regular isso um pouco melhor. Por exemplo, tu está num dia que uma carga que normalmente se move em um RP 6, ou seja, uma carga que tu consegue fazer 5 repetições, tu mexe ela para essa mesma repetição em um RP 8. Cara, se tu tá fazendo 2, 3 repetições a menos do que tu normalmente faz, tu sabe que tu está em um ponto, tu sabe que tu está em uma condição corpórea um pouco defasada, provavelmente por fadiga, provavelmente por algum estresse externo, independente do motivo. Umas coisas muito interessantes da utilização do RPE é justamente essa regulação do treino, porque às vezes a gente não quer uma exposição em intensidade máxima, a gente não quer chegar até a falha quando a gente está fazendo um treinamento dentro de um protocolo. O RPE nos ajuda justamente com isso. Vamos supor que tu teria que fazer 5 repetições com 100 no supino, e normalmente isso é tranquilo, mas tu vai um dia e o teu último aquecimento, um 90 que seja, já começa a se mexer um pouco mais pesado, já começa a se mexer em um RP um pouco maior. Tu sabe que talvez a tua tomada de decisão seja afetada por essa informação. Por quê? Porque o 90 normalmente é fácil, naquele dia ele está mediano. Se o 100, que é fácil, com certeza nesse dia que o 90 que está mediano, o 100 também vai ser. Então a gente começa a perceber o nosso corpo, a gente começa a ter uma percepção um pouco maior do quão fadigado a gente está, do quão estressado a gente está, e o contrário também é verdade. Às vezes uma carga que tende a ser desafiadora, que tende a ter um certo grau de atenção, acaba não tendo, acaba sendo muito mais fácil que o normal. Novamente, esta informação, ela toma uma decisão, ela é uma tomada de decisão? Não necessariamente, mas é uma informação importante que a gente pode vir a levar em consideração ou não. Tá muito mais leve isso aqui do que o usual, eu posso ir um pouco mais. Ou o contrário, isso aqui está muito mais pesado que o usual, então eu vou um pouquinho menos. Tu pode fazer isso? Tu pode. Tu pode só perceber isso também. Isso aqui está um pouquinho mais pesado que o normal, normalmente isso aqui não é assim. E não tomar nenhuma decisão em relação a isso. Mas é importante tu ter a possibilidade de tomar essa decisão, já que justamente muito do power vem da tomada de decisão correta em relação aos nossos treinos em sequência. E às vezes uma tomada de decisão boa em um treino acaba não gerando uma fadiga tão grande para que a gente possa performar melhor em um treino subsequente. O ponto é justamente esse. O RP nos dá essa capacidade de autorregulação, nos dá essa capacidade de perceber o nosso corpo e perceber como é que a gente está performando. É muito normal o pessoal que está começando, às vezes, começar a fazer um pouquinho de força e achar, meu Deus do céu, isso aqui está muito pesado. A pessoa grava um vídeo, olha o vídeo e vê que na verdade está fácil. Por quê? Porque ela não está acostumada a fazer força. Isso é perfeitamente normal. Mas justamente essa percepção de ver, isso aqui não está tão pesado, isso aqui está um pouquinho mais pesado, e ter toda essa capacidade de percepção nos dá essa capacidade de autorregulação. O segundo ponto é justamente esse que eu tinha comentado. A determinação da proximidade com a nossa máxima, justamente vendo a questão da velocidade. É aquilo que eu falei, tu grava teus treinos, tu vê que certas cargas se mexem em certas velocidades, e quanto mais próximo do nosso 1RM,
mais devagar uma carga vai se mexer. Isso é o princípio básico de força e aceleração. Quanto mais pesado, quanto mais próximo da nossa máxima, mais tende a ter algum grau de desaceleração. E justamente essa correlação com desaceleração tem uma influência muito forte no nosso RPE. Quanto mais próximo de um RPE 10, quanto mais próximo do máximo do RPE possível, mais a desaceleração do movimento vai ocorrer. E dificilmente tu vai ter um RPE 10 na mesma velocidade que tu tem um RPE 6. Justamente isso. A partir do RPE 7 a gente já consegue determinar um grau de desaceleração. Obviamente, vão ter pessoas que vão ter perfis de desaceleração diferentes uns dos outros. É provável que tu tenha uma pessoa que tem um RPE 7 lento, um RPE 8 lento e um RPE 9 muito lento. E é normal. A pessoa ela tem a sua capacidade de expressão de explosão, de potência, de fazer um movimento mais rápido ou mais devagar. Tem pessoas que têm movimentos extremamente explosivos, extremamente rápidos, independente do grau de velocidade. E um pouquinho mais de peso a pessoa falha. Ah, não. Talvez falte um fator psicológico, talvez falte concentração, não necessariamente, às vezes é o perfil de expressão de força da pessoa. É uma pessoa que ela tem um perfil de expressão mais lento, uma força contínua, ou uma pessoa que tem um perfil de expressão de força mais explosiva, ela sempre é explosiva. E isso é algo que o RPE nos ajuda a ver melhor, porque como eu estava falando, quanto mais próximo do máximo do RPE, quanto mais próximo da falha, maior vai ser o grau de desaceleração. E a gente consegue perceber essas coisas. Isso nos dá um insight um pouquinho maior sobre como progredir as cargas, sobre como fazer o progresso das cargas. Porque tu começa a ver, se tu tem um aluno, um atleta que ele sempre, ou tu mesmo, se tu quiser usar isso como um princípio de, enfim, autotreino, tu vê que tu é sempre explosivo, tá? Não tem como tu achar que tu tem muito mais no tanque só porque foi muito rápido, porque sempre é rápido. E o contrário também é verdade. Então é uma pessoa que tu vê que tem um perfil sempre muito lento. Tu não é uma pessoa muito explosiva, teus movimentos eles são sempre devagares. Não tem por que tu te assustar caso for devagar, porque esse é o teu padrão. E talvez tu tenha muito mais no tanque, só que sempre devagar. Não é um padrão, como é que eu vou dizer? Não é porque é rápido que necessariamente tem mais. E o RP nos ajuda a enxergar isso um pouco melhor. Outra coisa que o RP nos ajuda a ter uma percepção um pouco melhor são as nossas janelas eficientes de intensidade. O que isso significa? São as exposições e a intensidade que são mais eficientes individualmente no nosso treinamento. Por exemplo, vamos supor que tu tem uma pessoa que ela tem um bloco inteiro só em carga submáxima, só em RPE 6. São sempre séries fáceis, sempre séries tranquilas. Mas quando tu faz os testes de carga dessa pessoa, tu vê um progresso interessante, um progresso relevante. E aí, quando tu começa a expor essa pessoa a RPEs maiores, a proximidades com as falhas maiores, tu não vê um progresso tão relevante. Cara, não é porque tu faz power que tu precisa necessariamente estar perto do teu 1RM durante os teus treinos. É aquilo que a gente sempre fala. O treinamento, ele se dá pelo que te garante mais progresso. Não necessariamente uma exposição à intensidade arbitrária simplesmente porque tu faz treino de força. Não. A questão aqui é muito simples. Se tu é uma pessoa que tu percebe que dentro de uma intensidade X tem progresso, o RPE te ajuda a determinar um pouco melhor que janela de intensidade é essa. Ah, eu tenho um progresso um pouco melhor quando eu tenho uma exposição à intensidade maior. Beleza. Então vamos deixar o teu treino perto dessa intensidade maior, perto dessa proximidade com a falha. Talvez um RPE 8, 9 ou até 10, dependendo do indivíduo. Também tem muito dessa questão da exposição à intensidade, da exposição aos RPEs mais altos. Isso é uma coisa que o David a gente já comentou em vários vídeos, já comentamos em vários podcasts. É importante que tu tenha exposições constantes a cargas próximas do teu 1RM, por diversos motivos. Dentre eles, a questão do não susto quando tu for exposto, porque eventualmente tu vai ser. Dentro de uma competição é bem provável que tu faça uma carga próxima do teu 1RM. Isso pode ser muito custoso caso tu não tenha o costume disso. Mas talvez tu seja uma pessoa que tenha uma sensibilidade muito grande a essas intensidades. Então tu não pode ir muito próximo da tua máxima, mas tu precisa ter uma exposição. O RPE nos ajuda a ter uma ideia um pouco melhor. Talvez séries contínuas durante a semana em RPE 8 seja muito desgastante, mas uma série só não seja. E te garanta essa exposição que tu precisa de intensidade sem necessariamente danificar ou prejudicar o teu progresso nos teus treinos. Já que
talvez um RP 7 não te dê exposição e intensidade suficiente para te justamente ter esse feeling, ter essa exposição a uma alta intensidade, mas um RP tenha um volume baixo, te proporcione esse estímulo que a gente comenta de tu ter uma exposição a alta intensidade sem necessariamente prejudicar o teu desenvolvimento. E o RP é muito bom para isso, para a gente determinar quais são as janelas, tá, de intensidade que nos dão um progresso melhor ou pior. Se tu é uma pessoa que durante um bloco de treino faz coisas em alta intensidade, em RPs altos, próximos da falha, e isso te garante progresso, continue fazendo isso. Se tu é uma pessoa que tem um progresso um pouco melhor em RPs mais baixos, cargas mais submáximas, continue fazendo isso. Perceba o RP, veja o que te dá progresso e parta do princípio de replicação do que funcionou. Outro ponto importante dessa questão sobre velocidade e cargas que tu percebe que tu consegue fazer a mais ou não baseado num RP, tu pode justamente utilizar isso para te melhorar a tua capacidade de determinação de pulos de pedidas em competição. Por exemplo, tu vê que tu faz uma carga muito rápida e tu sabe que tu é uma pessoa que tem um perfil mais lento. Tu sabe que o salto que tu pode fazer de uma primeira pedida para uma segunda pedida é um pouco mais considerável. Isso é uma coisa que o David há muito tempo comentou comigo, que é essa percepção do quanto tu vai pular de uma pedida para outra. Se foi uma pedida fácil, tu pula uma carga um pouco mais considerável, dependendo do peso ali, uns 10, 15 quilos, e assim sucessivamente. O RP nos ajuda justamente com isso. A nossa percepção da velocidade de um movimento nos ajuda a determinar se foi um movimento fácil, se foi um movimento mediano, se foi um movimento difícil. Se foi um movimento difícil, o nosso salto de uma pedida para outra não vai ser grande. Se foi mediano, vai ser um salto mediano. Se foi fácil, vai ser um salto um pouco mais considerável, nos proporcionando, nos abrindo a possibilidade de colocar uma carga de um salto para o outro um pouco maior. Então, o RPE, o conhecimento do nosso corpo, de como a gente reage a certas exposições e intensidade, como os nossos movimentos se deformam ou não com certas exposições e intensidade, a gente consegue determinar um pouquinho melhor como a gente faz os nossos saltos de peso a peso, de pedida em pedida, dentro de um cenário de competição. Outra coisa muito boa da gente integrar o RPE ao nosso treino é a gente entender um pouquinho melhor quando a gente está de fato progredindo. O que isso significa? Por exemplo, se tu é uma pessoa que faz uma carga X no agacho, pegar 140 como uma carga para 5 repetições, e geralmente essa carga ela dá ali um RP7, um RP8, tem ali umas 2, 3 repetições na reserva, e depois de um tempo, depois de 1, 2 blocos, tu percebe que esse mesmo 140 para a mesma quantidade de repetições está em um RP mais baixo, isso evidentemente nos indica um progresso, sem necessariamente a gente ter que fazer um choque, a gente ter que fazer uma máxima. Então o RP ele nos ajuda a gente ter essa percepção de progresso. A gente consegue ver muito brevemente, muito antes de fazer a máxima, o nosso progresso em cargas mais baixas que tinham uma determinada dificuldade, tinham um determinado nível de dificuldade se abaixando. O contrário também é verdade. A gente consegue ver quando a gente está carregando uma fadiga excessiva, quando talvez a gente esteja forçando muito o nosso treino. Às vezes uma carga que era extremamente fácil passa a ser desafiadora. Por quê? Porque talvez a gente esteja com uma fadiga muito grande, com um estresse externo muito grande, enfim, diversos são as possibilidades que podem vir a nos prejudicar para a gente começar a performar mal uma carga que antes era fácil, mas o RP nos ajuda a perceber isso. Se uma carga que tu fazia com uma facilidade extrema começa a estar pesada, cara, de uma hora para outra tu não vai ter ficado mais fraco, mas talvez tu esteja momentaneamente mais fraco por uma questão de estresse excessivo, tanto pelo treino, questão de tu estar se puxando muito no treino, quanto por outras questões da vida, seja falta de sono, falta de alimentação, enfim, o RP nos ajuda a perceber esse buraco na nossa rotina, no nosso treino, seja lá de onde está vindo esse estresse a mais, o RP nos ajuda a perceber isso, a ver, opa, isso aqui era fácil, mas agora não está mais fácil. O que está acontecendo que está causando essa dificuldade a mais? Alguma coisa está acontecendo. Novamente, isso não necessariamente nos indica uma tomada de decisão específica, mas nos indica uma informação. O RP ele nos dá esse sinal, ele nos dá essa luz. Opa, tem alguma coisa acontecendo, seja ela positiva, uma carga que antes era pesada ficar mais leve, ou o contrário, uma carga que era leve ficar mais pesada. Justamente por essa questão de percepção. Eu percebo que esta carga está se movendo de uma maneira diferente do que normalmente ela se move. Logo posso tomar uma decisão em relação a isso.
Agora que vocês já têm um panorama geral de mais ou menos o que é o RP, o que são as possíveis utilizações dele, no caso as mais expressivas, vamos entender um pouquinho melhor como é que a gente faz um processo de integração do RP no nosso treino. Como é que a gente aplica ele no nosso treino, como é que a gente começa a entender melhor o RP, o que acontece, o que eu recomendo que vocês façam. Independente de qual for o modelo de determinação de carga de vocês agora, peguem umas 4 ou 8 semanas dos treinos de vocês e comecem a dar notas para a série de vocês. Eu acho muito importante que vocês gravem, vocês percebam internamente após a série e vejam o vídeo. Eu acho que essa série aqui foi mais ou menos um RP tanto. Façam esse exercício. Talvez essas aplicações não sirvam para nada agora no momento, mas não tem problema. É só para vocês praticarem a ideia de eu acho que isso aqui foi mais ou menos esse tanto. Após um determinado período de tempo, o que vocês podem fazer são séries unwrap. O que são séries unwrap? Quantas repetições vocês conseguirem com uma carga X. Vocês precisam necessariamente ir até a falha? Não, mas vocês podem ir se expondo cada vez mais. Por exemplo, tu pega o mesmo 140 de agacho, tu faz uma série e tu percebe que ele é um RP 7. Tu acha que ele é um RP 7, tu olha no vídeo, tu vê como tu sentiu. Tu fez 5 repetições, tenta fazer 8. Se a oitava for muito difícil ou até tu falhar, tu vai ter como eu falei, então não precisa necessariamente falhar, tu pode só chegar próximo da falha e ir percebendo. Tu vai ver que o teu grau de assertividade tá mais alto, tá subindo, tá? E tu vai ficando cada vez melhor isso. Isso é um exercício, isso é uma coisa que tu não precisa ter pressa, cara. Tu só precisa ir se expondo e ir fazendo essa atividade, tu ir fazendo essa tarefa. Pega uma série, grava, compara o teu sentimento com a tua percepção de como foi a série com o vídeo. Tu vai comparar os dois, tu vai dar uma nota pra série. E vai testando. Vai chegar um ponto em que tu vai poder realmente tentar fazer essa série até o número de repetições que está sendo determinado e a última repetição vai ser muito difícil. E tu vai, estou acertando mais. Tu vai desenvolvendo esse senso de acho que é tal RP, mas é tanto. Acho que é tal RP, vou averiguar e é tanto. E assim vai. Não precisa ter pressa, não precisa se enlouquecer e fazer todas as séries até a falha para te aprimorar o teu RP, fazer com todas as cargas e determinar o RP delas, até porque isso não faria muito sentido, tu vai ter progresso e as coisas vão ir se perdendo, mas vai testando, cara, faz uma série, grava, compara, determina o RP e assim tu vai seguindo, sem pressa, só para te desenvolvendo um pouquinho melhor esse senso de percepção e determinação de RP durante as séries. Outra coisa nessa atividade, nessa tarefa de ir percebam a velocidade, a degradação e diminuição de velocidade das séries com o aumento do RP. Percebam isso. Percebam que quanto mais próximo da falha, quanto mais alto vocês determinarem o RP de uma série, é bem provável que as repetições vão ir se desacelerando. Cara, se tu dá um RP 10 para uma série e a repetição 6 foi igual à repetição 1, cara, não é um RP 10. Tu só tem um senso de dificuldade muito ruim. Mas é normal, é uma coisa que tu vai aprendendo, uma coisa que tu vai desenvolvendo. Tu vai desenvolvendo essa percepção. Mas vamos fazer esse teste. Percebam a relação da aumento do RP com o aumento da demora para te realizar a repetição. A desaceleração do movimento tem uma correlação muito grande com a taxa de... a nota que vocês vão dar de RP. Tá? Façam esse exercício. Outra coisa muito boa que vocês podem fazer para integrar o RP no treinamento de vocês é fazer séries ascendentes. O que são séries ascendentes? Por exemplo, tu tem 3 séries de 5 repetições. A primeira série é uma carga, a segunda série é uma carga um pouco maior que a primeira, a terceira série é uma carga um pouco maior que a segunda. E assim vai, é uma escadinha, é uma ascendência. As séries elas vão subindo. Tu vai perceber que... como é que eu vou dizer? O que é o exercício aqui? É tu ver o quanto que tu pode pular baseado na dificuldade. Por exemplo, vamos pegar o mesmo agacho de 140 kg, só que tu vai fazer ele para 3 repetições. Fez 3 repetições com 140 e saiu muito fácil. Ok, tu sabe que tu pode dar um pulo um pouco mais ousado. Talvez tu faça 147,5 na segunda, talvez tu faça 150. E tu vai fazer essa mesma atividade para a terceira série. Tu vai integrar o RP dessa forma. Eu fiz a segunda série e ela saiu um pouco mais difícil. Então tu sabe que o pulo da segunda para a terceira não é tão grande quanto da primeira para a segunda. Tô falando um monte de número, eu espero que faça sentido para vocês. Tu vai perceber que a relação de progresso de cargas e aumento do RP tem uma correlação.
Baseado nisso, vocês conseguem manipular o treino de vocês um pouco melhor. Se tu vê que com 140, 3 repetições é um RPE 6, 145 é um RPE 7, tu vê ali que uns 5 kg teve a mudança de 1 ponto de RPE, ou seja, 5 kg tirou uma repetição. E isso é um exercício que a gente vai fazendo para a gente poder determinar nossas cargas de uma maneira um pouco melhor. Isso funciona também muito bem nos nossos aquecimentos. Talvez tu não faça séries ascendentes, talvez tu faça só tuas séries normais, mas nos aquecimentos tu já vai percebendo. Opa, hoje é um dia que o primeiro aquece já saiu muito mais fácil do que normalmente sai. O segundo aquece então foi voando. E assim vai. E tu vai criando essa percepção. Tanto nessas séries ascendentes que tu pode fazer, tu vê, essa foi fácil, eu subo bastante, essa não foi tão fácil, eu subo menos. Quanto nos teus aquecimentos. Opa, hoje eu tô bem, eu posso ir um pouquinho mais. Ou hoje eu estou mal, eu viro um pouquinho menos do que está determinando aqui no meu protocolo, no meu treino, enfim. Independente de como vocês fizerem a determinação de carga de vocês, o RP ajuda vocês um pouquinho melhor a determinar esses saltos, um pulo de uma carga para outra. Outra opção interessante da gente integrar o RP nas nossas séries é justamente o que eu estava falando anteriormente. A gente consegue perceber o nosso progresso a partir do RP. E justamente fazer uma carga e na outra semana repetir essa carga e ver se ela está mais fácil ou mais difícil, nos dá uma ideia um pouco melhor do que a gente está fazendo com o nosso treino. Se de uma semana para outra uma carga ficou mais fácil, opa, tu viu que tu já teve um progresso. Talvez não fique significativamente mais fácil em um curto período de tempo, mas em um período médio, um período longo, isso fica um pouco mais salientado. Vê que o 140 se mexer de X jeito, na outra semana um pouquinho melhor, na outra semana um pouquinho melhor, daí na quarta semana ele já se mexeu absurdamente mais rápido. Isso nos ajuda a perceber um pouquinho melhor o nosso progresso e a determinação de RPE. Nessa semana estava um 8, nessa semana estava um 7, na outra um 7 de novo e depois um 6. A gente vai determinando, a gente vai percebendo qual é o RPE da série, vai percebendo o nosso progresso e vai alinhavando as duas coisas, alinhavando as duas informações, que é para justamente a gente desenvolver esse senso de determinação do nosso RP baseado na velocidade. Enfim, o vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, até a próxima!